Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. E que Deus abençoe você, com a sua família. Neste domingo maravilhoso, primeiro dia da semana, dia do Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Busca Deus. Se as primícias são santas, a massa também o é. Você me vê falando isso todo domingo, né? Se você está aqui comigo. É para firmar mesmo. Porque se você começa bem a sua semana, dando as primícias ao Senhor, porque está escrito, honre o Senhor com as primícias do seu tempo, da sua vida, do seu dinheiro, tudo. E é por isso que você sempre vai ver as pessoas que estão honrando o Senhor, dando as primícias, honrando com as primícias, sempre avançando. Porque esse é um princípio poderosíssimo, que atrai o favor de Deus, porque vem acompanhado de promessas incríveis. Sei que podes realizar tudo. Tudo é tudo e a Bíblia não exagera. Quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades, planos serão frustradas, nenhuma ideia, nenhuma vontade, tudo que Deus determinou, Ele realiza, Ele faz, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, eu coloco a minha confiança no Senhor e ponto. Eu confio em Deus. Eu creio nele. Eu faço os ajustes que são necessários. E é certo que nada vai poder impedir a ação dele. Porque ele tem planos altos para os seus filhos. Nós é que atrapalhamos quando não cooperamos. Porque Deus responde fé. Ele responde fé. E, como eu disse, buscá-lo em primeiro lugar. Colocá-lo no centro. É fé. E essa é a fé viva, que transforma tudo. Muitas vezes a resposta está aí, nas primícias, em dar a Deus o que é de Deus. Dar ao Senhor o que é devido. Honrá-lo. Depender dele. Viver uma vida totalmente submissa a ele. Porque ele é bom. Ele é um bom pai. Maravilhoso. Os filisteus atacaram Israel. E os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do Monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 deles, Jonatas, Abinadab e Malquissua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul. E os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram. Saul disse a seu escudeiro, pegue sua espada e mate-me, antes que esses filisteus incircuncisos venham e me torturem. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre sua espada e morreu.
Saul e seus 3 filhos morreram juntos e sua dinastia chegou ao fim. Que coisa triste. Quando nós vemos todo o início, o processo do Saul, assim, ele teve tudo para terminar de uma maneira gloriosa. Mas escolhas. A vida é feita de escolhas. Ele sabia onde devia estar? Sim. Tinha potencial? Muito. O mais alto batia nos seus ombros em Israel. A Bíblia fala que ele era alto, bonito, foi o primeiro rei, foi tomado pelo Espírito do Senhor, profetizou. Então, assim, ele teve tudo. Ele aprendeu. Teve um mestre tanto que foi Samuel. Mas ele nunca tratou suas questões internas. E ele foi derrotado pelas suas misérias internas. Inseguro, complexado. E esses sentimentos vão adoentando e puxando mais, né? Aí você vê ele alimentando inveja, amargurado. Uma pessoa que sabia lançar mão da aliança, porque olha o que ele falou nesse momento de desespero. Ele chamou o escudeiro e falou, me mata. O escudeiro depois imitou o que ele fez. Mas você vê que mesmo diante da pressão e a própria ordem do Saul, ele não fez. Ele temeu tocar no ungido e ele não fez. E o Saul disse, me mata porque senão eu vou cair nas mãos desses incircuncisos. Quer dizer, ele chamou os filisteus de incircuncisos. Por quê? Porque ele se colocou como alguém que tinha aliança. Davi, quando foi enfrentar o Golias, chamou o Golias de incircunciso. Mas venceu o filisteu. Porque a sua condição era outra bem diferente da do Saul. Porque o Saul, populista, dependente de imagem, inseguro, ele não se via. Ele era grande por fora, mas muito pequenininho por dentro. Faltava coragem por conta das suas inseguranças. Então, ao invés dele confiar em Deus, ele ficou ali, manipulando situações, tentando controlar tudo. E transformou alguém que não era inimigo dele em inimigo, que foi Davi, que foi fiel a ele até o fim. E se cercou de pessoas terríveis, porque ele era inseguro. Então, você vai ver as atitudes mais estúpidas. Ele teve a oportunidade de se endireitar, óbvio, mas ele não respeitava a palavra, ele passava por cima dela. Instável, até que o Espírito do Senhor saiu dele. E uma possessão tomou conta dele, ali ele desandou e só piorou. Matou os sacerdotes por nada. Porque ele via perseguição em tudo, tinha síndrome da perseguição, vivia amargurado, inseguro, andava o país inteiro para caçar alguém que não era inimigo dele, perdeu o propósito, e até as coisas boas que ele fez, ele desfez. Porque, por fim, ele buscou a Deus, como ele estava no erro, ao invés dele se arrepender e não desistir de obter a resposta de Deus, não. Quando ele não teve, ele foi fazer um negócio que ele mesmo já tinha combatido. Foi procurar uma feiticeira.
E aí a gente conhece, olha esse fim terrível. E olha que coisa. Os amalequitas tinham atacado a cidade que o Davi tinha recebido dos filisteus. Porque, como diz a Bíblia, o Senhor faz até com que os inimigos vivam em paz com o justo. Pois, por incrível que pareça, os filisteus, naquele momento, quando o Davi estava fugindo de Saul, ele foi buscar refúgio no meio dos filisteus e conseguiu. E os filisteus, assim, massacraram com Saul e sua família. Porque você vê que as escolhas erradas atraíram destruição. Não só para ele, mas para a família e para a nação. Vergonha. E os amalequitas, então, atacaram Ziclague. Quando Davi chega, eles tinham destruído com tudo, levado tudo, inclusive as famílias. Davi ficou muito angustiado, mas buscou o Senhor. E o Senhor falou, vá, que você vai recuperar tudo. Então, enquanto no sul, Davi massacrava os amalequitas, no norte, o Saul estava sendo massacrado pelos filisteus. Os dois, na teoria, tinham o mesmo Deus, tinham aliança, mas observe que não basta você dizer que anda com Deus, tem Deus. Você tem que viver como quem tem aliança, e Saul não viveu. Então você vê que até no último instante ele lançou mão da aliança. Ele sabia tudo, mas simplesmente não fazia. E por isso que ele teve esse fim. E a Bíblia diz, Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e todo o dia, até o entardecer. Se nós lermos aqui em 1 Samuel 31:1, fala, enquanto isso os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Enquanto isso o quê? Enquanto isso o quê? Enquanto Davi vencia os amalequitas, massacrava, Israel estava sendo agora massacrado pelos filisteus. Então, enquanto um estava derrotando o inimigo e vencendo, o outro estava sendo totalmente derrotado. E a Bíblia diz isso aqui, Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas e passou 2 dias em Ziclague. Saul, assim como? Assim. Pelas escolhas erradas, conta todo o massacre. Assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com Yahvé, o Senhor, porquanto não havia obedecido a sua palavra, a palavra de Yahvé, e além disso procurou uma médium tentando consultar os mortos. Quer dizer, além dele ser infiel, passar por cima da palavra, rejeitar tudo que ele sabia, até no último instante ele lança a mão da aliança, mas se suicida. Se suicida. Olha só. Ele sabia. Porque até no último instante, nos instantes finais da sua morte, ele lançou mão da aliança. Mas ainda se suicidou. E a Bíblia diz aqui, tudo isso em vez de buscar o Senhor. Tudo isso em vez de buscar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e transferiu o reino de Davi, filho de Jessé. Então, quem que o entregou à morte? Deus. Por que ele teve esse fim trágico? Por causa da sua infidelidade, e ao invés de buscar o Senhor,
foi bater na porta errada, que ele mesmo já tinha combatido. Então você vê, olha aqui, ó. No sul, Davi massacrando com o inimigo. No norte, Saul sendo massacrado pelo inimigo. Quem era o Deus dos dois? Na teoria, o Deus vivo. Só que um realmente priorizava Deus e mantinha Deus no centro. O outro passava por cima da palavra. Um realmente queria agradar a Deus. O outro queria agradar a si mesmo e as pessoas. Então, quando alguém vem e diz assim, eu sou crente, eu não sei porque que a minha vida não está indo. Ei, não basta eu dizer que eu sou crente, que eu tenho aliança. Que o outro é ímpio, é incircunciso, e eu sou aliançada. Eu estou vivendo como alguém que tem aliança com Deus? Totalmente submissa a Ele? No sul, Davi massacrava com o inimigo. No norte, Saul era massacrado. E é só você ver a história de cada um. E você entende por quê. Obediência. Manter Deus no centro. Honrá-lo acima de tudo. Quarta-feira nós largamos com esse propósito maravilhoso. Há muitos anos, eu tenho a alegria de todo dezembro passar os 31 dias orando, lutando com todos, ajudando, todos nós do Ministério Mudança de Vida, aqueles que dizem, chega, eu já bati muitas portas, eu já brinquei, eu já fiz de qualquer maneira, meu Deus, eu não quero mais. Como eu saio, é como eu entro. Se nada mudar, nada mudará. Não adianta vir um ano novo se a fé não mudar. Se eu não me entrego. Está aqui. As duas histórias. A Bíblia faz o paralelo entre os dois, mostra claramente que enquanto um massacrava com o inimigo e recuperava tudo, inclusive a família, os bens, o outro era massacrado e estava perdendo a família e perdendo tudo. E sabe o que a gente vê ainda? Lá atrás, quando ele estava na direção certa, que foi tomado pelo Espírito do Senhor, um espírito furioso, e defendeu o pessoal de Jabes e Gileade, quando os filisteus já encontraram ele e os filhos mortos, cortaram a cabeça deles, tiraram a armadura, as armas e colocaram no templo deles, do Deus deles, e penduraram o corpo deles para mostrar, está aqui, ó, nós vencemos. Olha que coisa. Essas pessoas lá atrás se acovardaram e queriam fazer acordo com o inimigo. E Saul é que foi lá e agiu. Olha só. Eles aprenderam e mudaram, porque depois eles marcharam corajosamente para pegar o corpo do Saul, para defender a ingratidão. E Saul não aprendeu. Então, a resposta está na fé. O que eu tenho aprendido? Como eu tenho vivido? Josafá recebeu uma notícia que, assim, não tinha como ele enfrentar os problemas que estavam chegando. 3 inimigos, 3 problemas impossíveis, humanamente, dele vencer. O que ele fez? Ele foi buscar o Senhor. E viveram uma vitória tão grande. O que era para ser o fim foi uma obra tão incrível que a Bíblia diz assim, ó nosso Deus, acaso não exercerá teu juízo sobre eles? Posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Eis que não sabemos o que fazer. Contudo, os nossos olhos se voltam para ti. Proclamou um jejum
influenciou toda a nação, todo mundo estava ali. Ele orou e invocou o nome do Senhor. E o que aconteceu? O Senhor mandou a palavra, essa peleja vocês não vão ter que pelejar. E não tiveram mesmo. Foi uma obra, assim, tão grande. Eu amo essa escritura. Que aqui, ó, amanhã descereis contra tal exército, eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz. E os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição. Vocês vão tomar posição. Porque essa batalha, quem vai lutar sou eu. Ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Ai, como eu amo essa escritura. E aí você continua lendo, Josué cai de joelhos e ora ao Senhor e coloca cantores e eles vão marchando como o Senhor mandou, mas cantando, adorando. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, o Senhor lutou a guerra. E o inexplicável aconteceu. Os inimigos que estavam unidos, agora começaram a lutar entre eles. E quando eles chegaram lá, só tinha cadáveres e uma quantidade imensa de despojos. E você vê como tudo termina. O vale que era para ser de lágrimas foi de bênção. Terminam em alegria, glorificando a Deus. É linda a história. Mas por que eles tiveram esse final feliz? Porque eles buscaram o Senhor e dependeram dele. Porque priorizaram o Senhor. Porque dependeram inteiramente dele. Não foram tentar alguma coisa. Se voltaram para ele. Não sabemos o que fazer. Só o Senhor pode nos socorrer. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você também não sabe o que fazer. Mas o Senhor sabe. Apenas busque-o de todo o seu coração. Se dê de presente esses 31 dias. Faça diferente de tudo. Ei, por muito tempo, eu ouvi, principalmente no início, pessoas dizendo, isso não faz sentido. É dezembro, festas, ninguém quer saber disso, não faz sentido. E eu acreditei no que o Espírito Santo tinha colocado em mim, no meu coração. E o que eu recebi de pessoas ao longo da minha trajetória ministerial, dizendo isso, olha, bicho, eu não sabia o que fazer. Teve gente que disse assim para mim, bispa, eu parei e pensei assim, o que eu vou fazer nesse mês de dezembro? Eu não tenho nada para fazer. Eu estava desempregada, não sabia o que ia comer, não sabia o que ia fazer. Não tinha dinheiro para viajar, não tinha dinheiro nem para fazer a ceia. E a pessoa disse, quer saber? Eu vou fazer o que eu nunca fiz, vou buscar Deus. E terminou o ano num outro nível, com sonhos para o próximo ano, vivendo uma outra realidade. Gente que me contou, todo final de ano era briga, porque todo mundo ficava bêbado, e a gente já entrava no ano novo, bêbados brigados. E eu cansei. E eu disse, chega, eu vou fazer diferente. Chega. Um rapaz disse que quando falou para a mãe, eu vou fazer o propósito da mudança, a mãe falou, você está maluco? Tem festas, tem aí, e vem os parentes. Ele disse, mãe, olha para a nossa situação. Para fazer a ceia, nós vamos ter que nos endividar, vamos entrar endividados já o ano que vem. Chega, mãe, eu não aguento mais viver de imagem, viver essa vida. Todo mundo infeliz, fingindo que gosta de todo mundo
um falando nas costas do outro. Eu não quero mais. Eu vou fazer diferente. E ele disse que a vida dele tomou um rumo tão diferente, porque ele decidiu se levantar, igual Josafá. Levante-se, Deus está te chamando. Sim, tem uma porta aberta de vitória para você. E você pode terminar esse ano em glória, como o melhor da sua vida, e já entrar no ano novo, cheia de sonhos. Deus está te chamando. Levante-se e venha. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por essa vida querida, amada, que ela tenha recebido a palavra, se vestido dela e esteja se posicionando. Está muito claro. Se nós priorizamos o Senhor, dependemos do Senhor, nós temos um resultado diferente. E o Senhor está chamando pessoas para darem passos de fé, para buscarem a tua face, porque a saída é te buscar. Quem para e coloca toda a dependência no Senhor, a fé, vive a diferença. Abençoa lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de definições poderosas. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se levantando e dando passos de fé para viver o melhor final de ano da vida. Muito obrigada, Senhor. Eu creio nisso, numa graça desproporcional, num favor, um favor que excede na vida do que crê. Obrigada por tudo, amém? Amém, amém. Graças a Deus, o número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 9, realizando a reunião das primícias para a família de Deus amada. Isso em todos os nossos templos, teremos batismo. E quarta-feira, largamos com esse propósito maravilhoso. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2022? A nossa fé diz que não tem que levar. Busca Deus. Conta com a gente, se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 19 horas. Início do último propósito de fé do ano de 2021. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2022? Toda a glória seja a Deus, que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2021 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Pressione ainda mais. Lute pela fé. Propósito da mudança. Agora você pode seguir a Bispa Cléo no TikTok. Sempre conectando você à Palavra de Deus. Não perca tempo. Siga agora, @Bispa Cléo.